E eu queria poder saber quando você está nos bons e velhos tempos, antes que eles fiquem no passado. Esses dias me perguntaram se eu acho que o final de One Piece vai ser satisfatório. E mesmo sem ter lido nenhum capítulo do mangá ou visto mais que alguns episódios soltos do anime, minha resposta foi um retumbante com certeza. Calma, meu quase amigo. Esse vídeo é sobre Frieren. Contudo, mais do que discutir a história da elfa maga mais autista das animações, esse vídeo é sobre identificar quando o final de uma obra vai ser satisfatório antes mesmo dela terminar. E isso tem tudo a ver com saber identificar o tema por trás de uma obra. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em filmes, séries, livros, animes e até naquele sekai que você não tem coragem de dizer que lê escondido. Então deixa o like e se inscreve no canal porque é isso que o grande herói Himmel faria. E antes que eu me esqueça, muito obrigado pelos 400, pelos mais de 400 likes que eu recebi no último vídeo. Eu realmente não achava que tanta gente pudesse gostar das coisas que eu falo. Tema é um conceito amplo dentro dos estudos de teoria da literatura, que pode basicamente ser interpretado como o cerne da história do ponto de vista abstrato. Ele é a união do que uma obra está abordando nas entrelinhas em conjunto com a visão do autor sobre esse determinado tópico. Quando o autor tem uma visão nítida do tema que ele quer abordar e do que ele quer dizer com a sua obra, o tema se engendra nos arcos da história, nos personagens e na própria natureza do mundo apresentado, e, por vezes, até no visual, quer a obra esteja falando de luto ou abordando relações familiares. É o tema que permite levar a narrativa em qualquer direção, mantendo a coesão e a atenção do espectador. É por isso que eu duvido muito que o One Piece termine falando que o Luffy é descendente de alienígenas. E é por isso que eu acredito que quando Frieren terminar, eu vou reassistir esse anime até o fim da minha vida. Soso no Frieren, ou Frieren e a Jornada para o Além, começa sua história pelo fim de uma outra história que nunca vimos. Frieren e seus companheiros acabaram de matar o Rei Demônio e são louvados pelo sucesso de sua missão. Então, Frieren parte para uma nova jornada para coletar mais grimórios e magias, o que dura uns 30 segundos em tela, mas demora 50 anos para os personagens. Nesse momento, estamos vendo o tempo passar pela perspectiva da Frieren, já que ela é uma elfa e 50 anos são praticamente nada para ela. E a jornada de 10 anos que ela viveu com seus companheiros em busca de derrotar o Rei Demônio é um tempo ainda mais curto. Então, depois de meio século, ela se reencontra com seus amigos, que agora estão todos velhos, e Himmel, o herói, morre. Não em uma grande batalha, não salvando inocentes. Ele morre de velhice, rodeado por amigos queridos, em um mundo de relativa paz e tranquilidade. Ainda assim, é difícil não sentir a tristeza dessa despedida. E nesse momento é tudo que nós temos, tristeza. Não há um vilão contra quem nós queremos vingança. Não há um feitiço que permita trazer Himmel de volta. Tudo que nós temos é a lembrança desse personagem que conhecemos por 5 minutos e que agora se foi. Em certo momento da história, Reiter, o sacerdote, diz: até mesmo os maiores heróis um dia serão esquecidos. Mas há também um outro momento em que Himmel diz: então será a missão da Frieren, ela carregará nossas memórias no futuro. E isso é verdade, tanto que o Himmel segue acompanhando a gente mesmo após a morte. Não só nas memórias da Frieren, mas na própria contagem de tempo, na tela de abertura de todos os episódios. Durante o enterro, enquanto Frieren chora e se pergunta por que eu não tentei conhecer ele melhor, fica nítido qual é o tema desse anime. Soso no Frieren foi traduzido como Frieren, a Jornada para o Além, o que não está errado, mas a tradução mais literal seria Frieza dos Funerais. Frieren, em alemão, quer dizer congelar, e Soso, no japonês, quer dizer ritos funerários. Heidegger, um escritor alemão do século passado, certa vez foi perguntado o que deveríamos fazer para viver uma vida melhor, ao que ele simplesmente respondeu: passar mais tempo em cemitérios. Se não ficou claro ainda, Frieren é um anime sobre nostalgia, mas não aquela nostalgia barata de relembrar como o computador demorava 2 horas para ligar e conectar à internet sempre fazia um barulhinho irritante. Frieren fala de nostalgia de verdade, aquela de relembrar um momento em que fomos mais felizes do que notamos à época. Nostalgia de olhar para uma lápide e, por um instante, reviver na mente todas as felicidades que aquela pessoa nos trouxe. E longe de essa nostalgia nos paralisar e nos tornar presos a um passado ideal, ela nos move para frente, com a lembrança de aproveitar cada momento que vivemos como se fosse único, porque é... Abrindo um parêntese, Frieren não é sobre tempo. Embora tempo cumpra um papel importante quando falamos de nostalgia, visto que estamos falando do passado. O fato de a
Frieren não envelhecer é só uma forma de evidenciar ainda mais a distância do passado e os sentimentos que ele causa sem ter que tocar diretamente em ideias como velhice ou o fim da própria vida, que seriam mais presentes se o tema principal fosse tempo. Em outras palavras, a Frieren tem uma vida virtualmente eterna para que a gente possa notar melhor a importância da nostalgia de maneira isolada. Dizer que Frieren é um anime sobre tempo é como dizer que Senhor dos Anéis é um livro sobre joias e que Homem-Aranha é um quadrinho sobre radioatividade. A Frieren, uma elfa que pode viver por um período que é quase uma eternidade, tem dificuldade de assimilar a importância de cada dia, de cada momento, justamente porque, para ela, a vida praticamente não tem fim. Enquanto Heidegger argumentava que é justamente o fato de esquecermos que vamos morrer que nos faz não valorizar a vida como deveríamos. Heidegger diz que, porque nós esquecemos que vamos morrer, nós esquecemos que estamos vivos e abandonamos o Dasein quando não nos confrontamos com o Das Nichts. Ou, como Heiter diria, todas essas pessoas fazendo o seu melhor para viver merecem algo mais do que o nada esperando por elas. Eu prefiro pensar que elas viverão uma vida boa no paraíso. Então, Frieren sai pelo mundo para viver, se conectar com pessoas, compreender os seres humanos em suas vidas tão curtas e reencontrar velhos amigos. E quando ela reencontra o Heiter, agora ele tem uma filha, a Fern, que depois de algum tempo vira a aprendiz da Frieren, e é justamente pela conexão entre elas que a Frieren começa a entender melhor o valor de cada dia de uma vida humana. A história segue até que elas encontram uma mensagem da Flem, a antiga mestra da Frieren. A mensagem basicamente indica onde elas poderiam alcançar o paraíso e falar com os espíritos das pessoas que já se foram. Aliás, paraíso que em alemão é Himmel. E a história segue exatamente como a Flem disse. Um dia você vai cometer um erro terrível e desejar ter conhecido melhor as pessoas. Quando isso acontecer, volte aqui. Então eu, Flame, a maga lendária, vou ajudar você. Agora as duas partem em uma aventura ao extremo norte do continente, nas terras onde vivia o Rei Demônio. Tudo para poderem se reencontrar com pessoas queridas que um dia se foram, Himmel, Flame e Heiter. Mais do que isso, elas seguem pelo mesmo caminho que a Frieren passou com seus antigos companheiros, e a cada pequena vila, a cada mini aventura, a cada dia, Frieren lembra e revive as aventuras que ela viveu com Himmel, Heiter e Eisen. Inclusive, várias cenas e falas são o exato reflexo dos flashbacks, com os personagens do tempo presente substituindo os personagens do tempo passado. É nessa viagem que a Frieren tem a oportunidade de experimentar de novo todos aqueles sentimentos, mas agora pelos olhos da Fern. Ela pode sentir essa nostalgia de ver o passado vivo no presente. E se você acha que todos aqueles episódios em que elas estão limpando sujeira na praia ou comprando um presente de aniversário são apenas fillers, você perdeu completamente o tema de Frieren. O Himmel já dizia, viver é ser reconhecido e relembrado por outras pessoas, e para isso você só precisa mudar a vida de alguém, mesmo que seja uma pequena mudança. No caminho, Frieren e Fern encontram diversas pessoas que acompanham ou cruzam a jornada delas, e a nostalgia continua se apresentando em praticamente todos os personagens. Seja no Stark, que deseja viver uma grande aventura só para poder voltar e contar para o seu mestre, do mesmo modo que ele ouviu as aventuras do mestre dele, e que deseja ser um grande guerreiro como foi o irmão dele que já morreu, ou o Graf Granat, que vivia uma dor constante por não ter conseguido enterrar o próprio filho, e com a ajuda de Frieren, finalmente consegue a oportunidade desse enterro. O sacerdote Zain, que busca um reencontro com um amigo de infância. O Kraft, que é o próprio herói esquecido no passado, mas ainda busca fazer a diferença na vida de todos que ele encontra, e promete se lembrar de todos aqueles que se forem, inclusive da Frieren um dia. O Ordem, que busca manter viva a memória do seu primogênito, mesmo que para isso tenha que usar o Stark como impostor. O velho Vol protegendo a cidade que a esposa dele amava, mesmo que ele não lembre mais do rosto dela. O Virbel, que vive pelo desejo de reencontrar seu primeiro crush. Ou o Denken, que se colocou num dos testes mais difíceis do reino só para ter a oportunidade de visitar o túmulo da sua mulher. Até mesmo a Uber, por mais fria e calculista que pareça, só consegue aprender magias quando ela se conecta de verdade com as pessoas. Ou você acha que foi à toa que a Zéria não queria nem conversa com ela? Aliás, a Zéria, a maga mais poderosa de todas, líder da guilda, mestra da Flame, a maga lendária, a Zéria, que parece super distante de todos, até ela diz que, apesar de ter tomado inúmeros aprendizes, ela lembra de todos, da personalidade deles e da magia favorita de cada um. E apesar de, a princípio, ela negar o
último desejo da Flame e dizer que não vai ajudar os humanos a usarem magias, no final das contas é exatamente o que ela acaba fazendo. E só para não deixar de mencionar, o último combate da primeira temporada é justamente contra um aprendiz da Zéria, que queria ser lembrado pelas gerações futuras. Mas quando ele entende que a Zéria sempre vai lembrar dele, a luta perde completamente o sentido. E quando eu disse que o tema se engendra em tudo, para um segundo e nota o quanto desse anime se pauta em memorabilia. A Frieren buscando os grimórios que supostamente foram escritos pela mestra dela, a fivela da Fern, que é um presente da Frieren, porque a primeira magia da Fern foi criar borboletas de luz para o Hayter, o colar da Frieren, que não foi explicado no anime ainda, mas parece bem importante, os brincos que a Frieren usa no presente, que são praticamente iguais aos brincos que a Flame usava 1000 anos atrás, a aliança de amor eterno que o Himmel entrega para a Frieren e que ela já estava segurando no primeiro episódio durante o funeral, mas que a gente só vai saber da importância quase na metade da temporada. O colar dos pais da Fern que ela estava segurando quando conhece o Hayter, os braceletes da Fern e do Stark que representam a relação que está se dando entre eles, o cajado da Fern que foi um presente do Hayter e que representa essa ligação de pai e filha que eles tinham. Cada objeto vai ganhando relevância na obra não por ser algo extraordinariamente poderoso que pode mudar o mundo, mas porque aqueles objetos representam lembranças para cada um dos personagens. A magia do anime também carrega essa carga de nostalgia, não só porque muitas vezes é por meio dos feitiços que a Frieren interage com as pessoas, seja criando campos de flores ou uvas azedas para os amigos, mas esses próprios feitiços são criados por pessoas que estudam e dedicam suas vidas para passar e construir conhecimentos novos, de geração em geração, e a dedicação da Frieren de aprender o maior número de magias possível reflete esse desejo que ela tem de perpetuar a memória dessas magias e, por consequência, dessas pessoas por todo o longo período de vida dela. Até os vilões do anime representam esse tema de maneira genial. Os demônios que a Frieren executa são seres completamente incapazes de ter esses sentimentos. Eu sei que muita gente discutiu esse assunto tentando levar para um lado de racismo, então eu vou tomar uns 30 segundos só para explicar por que essa discussão não tem sentido. Primeiro de tudo, os demônios não estão ali para representar um tipo específico de pessoas, seja um povo, uma classe social ou um grupo minoritário ou majoritário de qualquer população. Eles não são seres humanos e são incapazes de empatia e de construir conexões. E o anime se desvia em vários momentos para deixar isso nítido. Eu vi bastante gente tentando comparar os demônios a animais, falando que o que eles usam como linguagem é uma espécie de mimetismo à fala dos humanos. Mas eles apresentam inteligência, então eles deveriam ser capazes de mudar, etc, etc. Nada disso faz sentido. Os demônios não são animais. Eles seriam muito mais próximos de aliens ou de uma inteligência artificial. Dizer que existe racismo só porque os demônios são maus é como dizer que existe racismo em Exterminador do Futuro, porque as máquinas são malvadas. E embora existam alguns exterminadores bonzinhos, dentro daquele universo isso só acontece quando eles são reprogramados para servir aos humanos. As máquinas de Exterminador do Futuro e os demônios de Frieren só conseguem se passar por humanos para servir a um objetivo. E apesar de eles serem inteligentes ou conscientes, eles não atuam e não poderiam atuar sob os mesmos padrões morais, a menos que eles fossem refeitos em sua essência, o que a esse ponto os faria deixar de serem o que eles são. Posto isso de lado, os demônios de Frieren não sentem empatia, não têm família, não reconhecem conceitos como pai, mãe e filhos, e mesmo quando entendem o que essas palavras querem dizer, eles não conseguiriam compreender o que essas palavras nos fazem sentir, e definitivamente não conseguiriam ter o mesmo sentimento. Eles têm memória, mas essa memória não quer dizer nada para eles do ponto de vista emocional. Eles são incapazes de sentir nostalgia porque eles só se preocupam com o agora, com quem tem mais poder agora, com quem está no comando agora, com quem está ao lado deles agora. Mesmo a Linne, que poderia ser comparada a Obel por também copiar os poderes de outros, só copia os movimentos de maneira mecânica, enquanto a Obel copia as magias baseada na história de vida e nos sentimentos das pessoas. É exatamente essa capacidade de criar laços que duram mais do que uma vida que permitiu a Frieren derrotar o Rei Demônio, porque como ela mesma diz, nós não poderíamos ter vencido se qualquer um de nós não estivesse lá. A esse ponto, você deve ter notado, ou não, que eu me aprofundei em diversos personagens, mas propositalmente falei muito pouco da Fern, que é a aprendiz da Frieren. Bem, isso é porque a Fern, ao lado da Frieren, é exatamente o suprassumo desse tema. Ao contrário do que muita gente pensa, Fern não quer dizer arbusto, porque supostamente ela tem uma ligação
conexão muito forte com a natureza. Fern é alemão para distante. Existem outras línguas além do inglês. Surpreendente, né? É isso que a Fern é. Distante de tudo e de todos. Ela é a Frieren antes da morte do Himmel. Tanto que até personagens secundários têm mais flashbacks do que ela. Porque ela ainda está construindo as memórias que ela vai relembrar no futuro. Nos primeiros episódios, a Fern tem uma preocupação constante de não ficar muito tempo em um mesmo lugar. Enquanto a Frieren faz tudo com a maior paciência do mundo, às vezes passando meses em uma mesma vila. Mas eu me pergunto, se a Fern pudesse ir para qualquer lugar, para onde ela iria? Se ela pudesse, naquele ponto da história, fazer qualquer coisa, o que ela faria? Eu penso que é isso que a Frieren tenta, do seu jeito estranho, ensinar a sua aprendiz. Aproveitar cada dia, cada pequena missão, cada nascer do sol, cada presente de aniversário, cada encontro ou despedida, e se conectar de verdade com as pessoas que encontramos pelo caminho. A Frieren está tentando ensinar para Fern uma lição que ela aprendeu com seus antigos companheiros. Eles me deram coragem para me aventurar e me ensinaram o prazer de passar tempo com amigos. É por perceber que esse tema é tão bem estabelecido dentro de Sosou no Frieren que eu tenho certeza que o final dele vai ser sensacional e vai emocionar todo mundo que acompanhar até lá. Porque Sosou no Frieren sabe muito bem o que é e o que quer dizer. Não importa se no final vamos ver a Fern no funeral da Frieren, ou se a Frieren no funeral da Fern, ou simplesmente vamos ver todo mundo em um jantar super feliz. Eu sei que daqui a 10, 20 ou 100 anos eu vou revisitar esse anime e lembrar de tudo que eu senti quando assisti pela primeira vez. E se você curtiu essa análise e quer ver o que mais vai rolar aqui no canal, deixe um comentário dizendo qual anime te faz ficar mais nostálgico, que nós já vamos ser quase amigos.